Muito bem, boa tarde a todos aqui presentes nessa aula ao vivo. E chamei essa aula de Sprint Latam, nessa sequência de aulas, né? Pensando aí que eu estaria fazendo a maior parte dessas aulas sobre inglês e cal, porque a gente já vem falando um bocado de coisa sobre a Latam durante um bom tempo, eu quero fazer ali o fechamento, né, das aulas sobre o processo seletivo da Latam desde que a gente começou. Então, não gosto de deixar o trabalho pela metade do caminho, né, por fazer. Quero trazer ali uma sequência de aulas de ICAO Latam. E a gente percebe o quanto muita gente ainda vai fazer dinâmica, muita gente ainda vai fazer entrevista da Latam. Ficamos sabendo que pessoas farão dinâmica no dia 16, presencial, se passarem de 17 tem entrevista, e me dei conta que uma pessoa me falou, estava atendendo uma pessoa ao vivo, na verdade no Instagram ela me falou, tô perdida, não sei como vou conciliar, porque preciso estudar para dinâmica, preciso estudar para entrevista. E aí vem aquele famoso, preciso dar um gás nos estudos, né? Ou seja, preciso fazer um sprint, né? Aquele tiro livre mais rápido, mais intenso de estudo. E eu disse, bom, então acho que aqui nós temos uma boa oportunidade de ajudar os nossos alunos. Hoje é dia 5. Se você se prepara até o dia 15, que é a véspera da sua dinâmica, você tem 10 dias de preparação. Não faremos 10 aulas, mas teremos uma boa quantidade de aulas, pensando aí que teremos uma aula de dinâmica hoje, uma de entrevista na quinta-feira, vamos colocar mais uma aula e cal para você poder dar uma estudada que é válido, é bom para você, te ajuda, nem que seja praticar um pouquinho de inglês, até como respiro para não ficar pensando nisso o tempo todo. E na semana que vem faremos mais aulas para te ajudar com isso. Algumas aulas estarão aqui, serão gratuitas, disponíveis para o YouTube, e algumas aulas serão as aulas mais cabeçudas, mais técnicas mesmo, assim. Na aula de quarta-feira eu já avisei nos stories que na aula de quarta-feira eu quero trabalhar respondendo trios, de perguntas, mostrando exemplos para os alunos, porque é uma das coisas que eu mais tenho sentido falta. A gente atende muitos alunos, dá caminhos de como responder. Eu acho que uma boa aula do professor fazendo o bolo na sua frente, mostrando como ele aplica a receita, pode ser bem interessante para guiar os alunos. Então, a gente já vai direto mesmo para o nosso slide. Deixa eu puxar o slide aqui e deixa eu colocar ele na primeira página. Hoje foi correria, teve até médico. Teve até exame no médico, mas deu tudo certo. Fiquei com medo da gente não conseguir, mas graças a Deus deu tudo certo. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Tem aqui o botão apresentar. E agora a gente vai para o nosso slide. Muito bem. Deixe-me só fazer um ajuste aqui que eu percebi. Isso. Ah, Sprint, o título. Sprint Latam, dinâmica 01. Vamos lá. Se eu precisar fazer algum ajuste, eu vou fazer durante a aula, já que para agilizar as coisas, montei, estava o cronograma da aula, o roteiro da aula estava todo montado, pedi para o agente de inteligência artificial fazer e inteligência artificial pode cometer alguns erros. Então a gente vai rodando on the go, né? Enquanto a coisa está andando, a gente vai fazendo. Que colocar a inteligência artificial para economizar tempo e a gente focar naquilo que só um ser humano pode fazer é fantástico. Então, beleza. Tá aqui nosso slide, nosso Sprint Latam, hoje é dinâmica 01, e eu quero trazer para você a orientação. Por quê? Quando a moça me fala, eu estou perdida, não sei o que fazer, não sei como vou conciliar tudo isso, a minha preocupação é, bom, ela precisa de direcionamento, ela precisa saber como é que ela vai gerir o tempo, o que é que ela vai estudar, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. E aqui vai ser relevante, vai ser muito relevante para você. Então, é óbvio que você vai ter que conciliar as duas coisas. E vejam, ó, uma coisa que eu queria chamar muito a atenção para vocês é a seguinte: vocês notaram que o formato das dinâmicas de grupo, das seleções está mudando? A Azul fez isso. Quem se lembra? E aí, eu vou pedir para vocês falarem comigo pelo chat. Podem deixar as perguntas, eu respondo no final. Se quiser abrir o microfone para perguntar, pode abrir. Eu deixo para o final também para a gente ter um pouquinho de celeridade. Mas vocês podem me dizer aí no chat.
aqui no Instagram também, porque para quem tá aqui no, ao vivo no Zoom, meu celular tá ali com o Instagram aberto. Quem lembra que a Azul chamou para fazer dinâmica, para fazer as entrevistas assim, fez prova presencial e logo depois fez a entrevista tudo de uma vez? Porque teve caso que a Azul fez o teste pela internet e teve caso que as pessoas foram fazer presencial. E aí, depois que fez a prova presencial, a prova técnica, já fez a entrevista logo depois, inclusive até os exames. Que tira um pedacinho de cabelo, inclusive tem umas alunas minhas que falam, menina, ele tirou um pedaço tão grande do meu cabelo que eu fiquei horrorizada, né? Fez tudo de uma vez. Então não tem muito esse negócio de, vou estudar para a prova técnica da Azul, se eu passar, aí eu estudo para entrevista. A Gol também não te dá muito tempo. Você faz a dinâmica de grupo, logo depois chama para o inglês, logo ou o espanhol, depois chama para entrevista, faz os testes psicológicos ou psicométricos e pronto, acabou. 2, 3 semanas está tudo resolvido. Em alguns casos existem cenários em que a pessoa fica esperando mais um tempo, porque tem a ver com a disponibilidade dos profissionais. Mas na maior parte das pessoas, em menos de um mês ela já fez todas as etapas do processo seletivo. A Azul está indo mais ou menos na mesma toada. Até para quem fez dinâmica digital pela videochamada, o tempo entre a entrevista e a dinâmica também é pequeno. Quem tiver por aí vai poder me provar. Se alguém quiser confirmar, vai conseguir confirmar, porque as pessoas me falam, professor, passei na dinâmica, já quero marcar pelo menos uma aula com o senhor para fazer entrevista, porque eles vão marcar minha entrevista o quanto antes. O paradigma, que é basicamente a regra geral, o princípio geral, está mudando. De levar 200 anos para fazer uma dinâmica e leva mais 200 anos para chamar todo mundo para entrevista. Agora, eles estão querendo trazer tudo de uma vez. E eu já estou sabendo de gente aluna, né, que fez dinâmica de grupo depois da semana da Páscoa, que já está com carta proposta na mão praticamente, já fez exame, só está esperando ser chamada para montar uma turma. Entendeu? Então vocês aí que vão pela essa próxima leva, provavelmente seguirão para a entrevista e provavelmente já farão os exames e ficarão aguardando para montar uma turma da Latam o quanto antes. As coisas estão mudando. Portanto, não dá para você esperar para estudar para fazer dinâmica. Se passar na dinâmica, você estuda para fazer uma entrevista. Você tem que estudar o processo seletivo por inteiro e está pronta para passar por todas as etapas do processo seletivo quanto antes. Acho que esse paradigma vai se solidificar, vai se tornar mais forte e a partir do próximo processo seletivo da Latam, isso vai se tornar ainda mais verdadeiro. A Latam tem um problema com a parte técnica das primeiras provas digitais. Vamos torcer para que eles consigam resolver isso. Aliás, eu tenho uma pergunta, se vocês me permitem, eu tenho uma pergunta. Você tem dificuldade de usar computador, internet, e-mail, plataforma, essas coisas? E quando você vai fazer sua inscrição, quando você vai fazer o seu processo digital, você fica com medo de perder, de errar, de ser reprovada só porque você tem dificuldade de usar computador? Na hora de fazer uma videochamada, você fica perdida, como é que entra, como é que sai, como é que conecta o microfone, como é que evita que apareça um anúncio na tela e aí você pode clicar fora e pode perder a sua prova. Você tem dificuldade de mexer com tecnologia? Por que que eu estou perguntando isso? Porque eu estou considerando seriamente fazer um módulo especial para o semestre de seleções em que a gente ajuda você a ter um conhecimento melhor de máquina, assim, de celular, de internet, de e-mail, de programa, para você não ter tanta dor de cabeça na hora de fazer um processo seletivo. Que todo ano chega para mim gente dizendo que reprovou porque não sabia mexer com tecnologia, certo? Muito bem. Quem fez dinâmica online vai fazer entrevista online? Sim, sim. É o mesmo formato. Dinâmica presencial é tudo junto, um dia depois do outro. Quem foi chamado para o dia 16 foi convidado a ficar logo 2 dias em São Paulo, né? Porque se passar, já vai direto. Bom, então, para te ajudar a conciliar duas coisas, direcionamento claro. O que as nossas aulas mais vão te poder oferecer é o direcionamento claro, o que fazer, quando fazer daqui até dia 15. Segunda coisa é volume de treino. Gente, se você sabe a receita do bolo e você não faz o bendito do bolo, não adianta de nada. Existe uma diferença enorme entre saber como se monta um carro e montar um carro. Existe uma diferença gigantesca entre saber como se dá boas respostas e dar boas respostas. E volume de treino te ensina um monte de coisa. Caminhos que o seu cérebro quer seguir. Lidar com as emoções porque você fica nervoso. Te ensina a improvisar. A lidar com seus erros porque você trava e você encontra uma forma de você
continuar, tá bom? Então, não ignorem a importância de volume de treino, de exercício, tá bom? Isso vai ser muito benéfico para você. Então, você deveria estar treinando muito a partir de hoje. O que vai te reprovar? Acho ótimo a gente começar deixando claro o que é que pode te reprovar. Bom, vamos lá. Texto decorado, sem dúvida, eles cada vez menos respeitam ou gostam de pessoas que trabalham com textos decorados. Tentar dar uma de esperto. Nessa live será dito sobre exemplos de perguntas dinâmicas. A gente vai trabalhar com um exemplo de dinâmica no final, tá? Não posso fazer com que a aula seja muito extensa por conta da hora do almoço de muitas pessoas. Mas no final vou te mostrar um trio de exemplo e vou responder, mostrar exemplo de resposta que você pode utilizar. E na aula de quarta-feira que vai ser exclusiva pelo semestre de seleções, a gente vai trazer mais exemplos. Na aula de quinta, que vai ser aqui aberta para todo mundo, a gente vai trabalhar com exemplos de pergunta de entrevista também, depois de passar algumas diretrizes. E aí as próximas aulas serão mais práticas, com exemplos e prática, justamente porque a gente não precisa ficar repetindo o aporte teórico ou as recomendações, né? Então vamos lá. Então, o texto decorado com certeza vai te fazer reprovar. Por isso que é importante você não se prender a um texto, não levar um caderninho para colocar assim do lado do computador e ler. Se você já tem uma resposta que está muito bem assimilada, muito bem decorada por você, é muito interessante que você trabalhe com novas respostas. Tem alunos que já trabalham um tema muito bem. Eu sou uma pessoa de uma comunicação acolhedora. Aí toda vez que ela traz o tema da comunicação acolhedora, a resposta sai limpa, maravilhosa, e parece que foi memorizado. Aí eu viro para aluno, a partir de agora você vai escolher outra coisa para me vender. Vai me vender, por exemplo, o quanto você é uma pessoa atenta aos detalhes. E tem que ser uma coisa dela, né? Não pode ser uma coisa que o professor impôs. É uma característica que ela escolhe, para que ela se force a desenvolver a capacidade de falar bem com outras coisas, com outros temas, independente de ser texto decorado ou não. Na verdade, não deve ser um texto decorado, deve ser um espontâneo. Tem uma aluna, uma ex-aluna que ela hoje está voando, eu quero marcar umas lives daqui para o meio da semana com o Fábio, etc. Fábio que voa pela Gol. E ela tinha o hábito de toda vez falar dos mesmos assuntos, mas sempre trocando as palavras e as frases, quando a gente treinava juntos. E foi muito bom, porque ela passou e teve uma performance muito boa na entrevista. Outra coisa que você tem que entender, pare de tentar dar uma de esperto. Vou arrumar um truque secreto para passar na dinâmica. Para mim, o ápice da tentativa da esperteza é meter jets em tudo. Inclusive, teve dinâmica que os caras chegaram e falaram assim: não me fala de jets hoje, obrigado, tudo bem, obrigado. Então, assim, eu sou uma pessoa justa, empática, transparente, simples. Ao invés de buscar uma resposta genuína sobre você, vai buscar ali um truque, uma fórmula, sabe? Um gênio da lâmpada que vai te ajudar a fugir de ter que realmente dar uma boa resposta na dinâmica ou na entrevista. E o mais importante, ser quem você não é. Ontem eu compartilhei no Story a transcrição de um áudio que uma aluna minha me mandou, e ela deixando claro que ela percebeu que ela foi aprovada porque ela estava sendo ela mesma. Natural, relaxada, descontraída, sorridente, brincalhona, enquanto todas as outras pessoas estavam brutalmente tensas, mostrando ser uma pessoa que elas não eram, provavelmente, ou ficava difícil para o avaliador saber. Por essa razão, você precisa ser você, especialmente presencialmente, que é muito mais fácil observar isso. A falta de decoro é o segmento das regras, né? Então, você não pode atrasar. Você tem que tratar todo mundo muito bem, com respeito, com carisma. Gente, sorrir abre tantas portas nessa vida. Mas sorrir, ser uma pessoa alegre, assim, tipo, carismática. Qualquer 3% a mais de carisma faz um milagre na vida de qualquer pessoa. Você tem que sorrir, meu amor. Sorria, meu bem. Sorria, entendeu? Sorria. Postura profissional. Você tem que ter postura profissional. E a postura profissional vai da forma como você anda, da forma como você ergue o espinhaço. Porque não adianta você botar um terno, Armani, seja lá o que for, e andar corcunda. Você tem que ter postura. A forma como você caminha, a forma como você se senta, a forma como você afeita, né? Como dizem os espanhóis, a barba está afeitada, né? A barba tem que estar bem feita, o cabelo tem que estar cuidado. Má apresentação pessoal, a roupa tá grande demais, a camisa tá grande demais. Quando rola a apresentação da Azul, a gente pega muito vídeo, né? Professor, dá uma olhada no meu vídeo, dá uma olhada no meu vídeo. Eu peguei muito vídeo de menina que pegou a camisa do marido do namorado para poder fazer a apresentação de vídeo.
E aí a moça é menorzinha do que a talha dele. E a gola fica desse tamanho. Disse, meu amor, me faça um favor, arrume uma blusa para você que esteja no seu tamanho, entendeu? Escolha a vestimenta. Eu sei que você não vai para apresentação presencial desse jeito, assim, espere, senhor, espera assim. Mas tenha essa noção de decoro, certo? Qual é o decoro de vestimenta da ocasião? Busque que isso esteja alinhado, tá? E disputar protagonismo. Veja só, meu bem, eu falo para os meus alunos: você já foi para uma dinâmica da Latam? Não, é um circo de horrores. É um show de horrores. Porque quase sempre metade da galera tá mal preparada. Parece que chegou ali de paraquedas. Especialmente quando é online. Porque aí não pensa em enquadramento, não pensa em iluminação, não pensa fone de ouvido, entendeu? Então, às vezes a câmera está mal posicionada, não se preocupou se ia conseguir escutar. Tem gente que tem um notebook, mas a caixinha de som não funciona, também não tem fone de ouvido. Aí fica o dia inteiro na chamada assim, com a cara perto da tela. Entendeu? Tem umas coisas que mostram má preparação, mas uma delas é punk, é disputar o protagonismo. Você quer ser a estrela da dinâmica de grupo. E isso acontece muito na hora do debate, porque o que pode acontecer na sua dinâmica de grupo presencial é colocar as pessoas para debaterem em grupos menores, como eles fazem na Go, e pedir para vocês conversarem sobre como vão resolver o problema, o que pode ser feito, tudo isso. Aí você quer ser a estrelinha da noite ao invés de você buscar somar com o seu time, porque aquilo é uma simulação de CRM, é um Crew Resource Management. Então você tem que ajudar as pessoas a abordarem os problemas, considerar todos os lados, todas as hipóteses, o que pode ser feito, se der errado a gente faz o quê? O que é que pode acontecer de ruim? Se o cliente não quiser responder dessa maneira, o que é que a gente pode fazer? Alguém que gostaria de falar que não foi ouvido? Alguém Alguém tem alguma ideia que a gente não desconsiderou, que a gente não considerou ainda que poderia ser interessante? É esse o seu papel. O seu papel é de ser um excelente membro de equipe e de trabalhar pela vitória do seu time. Não dispute protagonismo. Toda pessoa que é muito boa naquilo que ela faz, ela se destaca naturalmente, mas ela não necessariamente está lá para se destacar. Ela está lá para fazer o seu trabalho bem feito. E eu acho que esse deve ser o seu objetivo, tá? Seja um excelente team player. Essa é a vaga para a qual você está candidatando-se ou se candidatou. É uma vaga de auxiliar de comissário de voo, tripulante auxiliar, coisa semelhante. Não é uma vaga de liderança ainda. Ainda que você tenha traços de liderança em Vossa Senhoria, o que eu admiro, eu tenho em mim. E gosto, mas um líder precisa ser, antes de tudo, um excelente membro de equipe, tá? Um excelente team player. Vamos então ao que você precisa fazer para ontem. Inclusive, estava conversando com o professor Luiz, ele fez uma crítica construtiva aqui. Crítica, né? Esse negócio de crítica construtiva é. Crítica é crítica. Aqui eu coloquei aqui montar a ficha do seu personagem. Vamos colocar montar a ficha do candidato. Vou acatar aqui o comentário do professor Luiz, que foi extremamente pertinente. Veja só. Você precisa montar a ficha do seu candidato, ou do candidato ou candidata que você é, certo? O que que isso significa, professor? Você vai fazer o seguinte: você precisa abrir o link do Nossa Cultura Latam. Eu falo, quem acompanha meus stories, se você está aqui e não me conhece muito bem ainda, toda vez que eu estou dando aula de particular ou mentoria em grupo, eu gravo os melhores comentários. Não sempre os melhores, tem alguns comentários que são coisas que só aparecem realmente na dinâmica. Mas quando eu percebo que é um comentário interessante que eu posso compartilhar, eu gravo. Então já venho sempre com o celular carregado, boto o microfone, boto tudo para gravar os bastidores dos melhores momentos. Acompanhe os stories, que pode sair sempre uma pérola muito boa para você. E aí eu falo, né? Quem me acompanha nos stories falo. Se você é aluno meu e não abre o bendito do link do Nossa Cultura da Latam todo dia, eu não sei o que que você está fazendo. Sinceramente, você não está levando a sério a sua dinâmica de grupo, nem a sua candidatura na Latam. Eu só escrever nó, que aparece aqui, ó. Se eu escrever nós, já aparece o Nossa Cultura Latam no meu histórico de chat. De chat não, de browser, né? Então, o que que você tem que ter sempre na cabeça? Primeira coisa,
Eu peguei duas ou foram três pessoas da minha dinâmica de grupo ontem com isso aqui. Qual é a missão da Latam? Qual é a missão da Latam? Aí duas pessoas me responderam Jets, é ser justo, empático, transparente e simples. Não é. E faz tempo. Aí algumas pessoas dizem, o nosso propósito, tá aqui, né? Tá bem grande na tela. O nosso propósito é levar cada viagem sempre. Algumas pessoas conhecem como o nosso propósito é levar cada jornada sempre. Por quê? Porque talvez você tenha acessado o link e conseguido uma tradução do inglês, onde a palavra journey, journey, que pode ser traduzido como jornada, né, do francês la journée, que é o dia, a sua jornada diária, pode ser traduzido como jornada, sim, não tem nada de errado. E jornada é sinônimo de viagem. No entanto, no site brazuca.com.br, a Latam utiliza o termo viagem. Então tem que estar na ponta da língua. Qual o propósito da Latam? É levar cada viagem sempre. Esse é também o seu, meu amor. Qual é a missão da Latam? É levar cada viagem sempre. Ponto. Certo? Como ela fará isso? Nove pilares. Segurança e compliance, começar pelo cliente. Ser jets, executar com excelência e eficiência, liderar com propósito. Estar sempre um passo à frente. Cooperar para crescer. Pensar grande. E impulsionar a sustentabilidade e a diversidade. Sei lá, ser tu. E aqui você tem que saber os nove. O lema mais os nove, você tem que saber. Você precisa saber. Por isso eu quero que você abra este link todo dia, se for preciso. Veja quais são as palavras-chaves e veja, olhe, verbos: inspirar, mobilizar, alcançar resultados, ensinando e desenvolvendo o time. Ó, estar um passo à frente, analisar as necessidades, explorando novas formas de fazer coisas. Ó, que espaço para criatividade. Tá vendo? Reconhecer que fazemos parte de uma cadeia de valor. Construir relações de confiança. Você tem que prestar atenção nesses detalhes, meu bem, para que esses termos possam ser utilizados na venda do seu peixe, para que você possa identificar o que você faz no cotidiano, o que você é na vida real, que que casa com o perfil da Latam, para que você não diga, ai, eu escolhi essa vaga porque eu gostaria de voar pela Latam, porque eu me identifico muito com os valores da empresa. Aí o avaliador vai, sim, mas e quais valores? Quais são os valores? Na entrevista isso é mais fácil de acontecer. Quais são os mesmos valores que você se identifica? Ah, eu me identifico muito com o valor de cooperar para crescer e não diz mais nada. Precisa ser específico para criar um senso de credibilidade naquilo que você está dizendo. Você vai visitar isso todo dia. Se você tem dinâmica de 16, entrevista de 17, você vai visitar esse link todo dia, vai ler cada parágrafo, vai prestar atenção nos verbos e os seus complementos. Mas a tarefa é selecionar um traço de personalidade e um profissional que combina, o certo é que pode ser que combine, né? Mas no presente ainda cabe, com cada um dos novos pilares. É isso mesmo. Então você vai ter uma coisa que você pode fazer, se você quiser, ao invés de selecionar todos os nove, olha para os nove e seleciona quatro, três ou quatro que você mais se identifica. Ah, professor, eu me identifico muito com o JETS, com começar tudo pelo cliente, com cooperar para crescer e estar sempre um passo à frente. Coisa linda. O que é que você vai fazer? Você vai escolher uma característica pessoal e uma característica profissional. Certo? Se você tiver dificuldade de saber a diferença entre características pessoais e profissionais, qualquer inteligência artificial te dá bons exemplos. Faz essa pergunta para o ChatGPT, para o Gemini, para quem você quiser. Eu tenho dificuldade de entender o que são características pessoais e profissionais. Eu queria que você me mostrasse exemplos para eu entender a diferença e montar melhor o meu perfil para o meu processo seletivo. Peça a ele para fazer isso, certo? Mas características pessoais geralmente revelam comportamento, princípios, valores. Já características profissionais estão ligadas a lidar com a realidade do ambiente de trabalho, condições, desafios, capacidade de produção, capacidade de entrega que você tem, geralmente está ligado à área de competências. Existem algumas características pessoais que influenciam positivamente dentro do ambiente profissional e você pode citá-las. Mas o que eu quero é que isso aqui é para você ter um menu bacana de coisas para vender a seu respeito.
E se rolar um tipo de comentário na dinâmica, ó, hoje tá proibido falar de empatia, porque eu não aguento mais ouvir empatia. Não tem problema, posso falar do quanto eu sou uma pessoa que coopera de maneira positiva, de quanto eu sou uma pessoa diplomática, de como o meu olhar vigilante me permite estar um passo à frente, da minha habilidade de comunicação e a capacidade de organização para colocar o cliente em primeiro lugar em tudo que eu faço. Você tem uma gama de opções legais para vender a seu respeito, tá bom? Na medida do possível, conecte isso com exemplos reais da sua vida para que você tenha esse acervo de referência. Esse acervo da ficha do candidato, onde estão as principais características, é vital para você não ficar sem saber o que dizer na hora de responder o seu trio de perguntas, que eu sei que muita gente vai ter dor de cabeça com isso. Quais são os seus principais valores? Isso aqui é uma coisa que eu gostaria muito que vocês pensassem. A Latam tem alguns valores: começar pelo cliente sempre, estar um passo à frente, trabalhar com eficiência e excelência são valores. Quais são os seus valores pessoais e profissionais? Por exemplo, você não mente? Você faz questão de tratar todo mundo bem, por exemplo. E valores profissionais? Ah, um dos valores profissionais para mim é pontualidade. Pontualidade mostra a seriedade que eu tenho com o meu trabalho e o respeito que eu tenho pelo tempo do outro. Maravilha. Se você também não sabe o que são, não tem você tem dificuldade de distinguir a, não preciso dizer a palavra diferença depois do verbo distinguir, né? Então, se você tem dificuldade de distinguir o que é valor profissional de valor pessoal, pede a inteligência artificial para te dar exemplos e você consegue ter uma noção clara. Isso aqui é fundamental. Eu considero errado ou de má qualidade o seu estudo se você começa a responder pergunta de entrevista ou de dinâmica de grupo sem ter a sua ficha do personagem. Eu vou pedir e vou dizer para você adicionar na ficha do seu candidato, não do personagem, me perdoem, do seu candidato, os elementos interessantes da sua história, mas isso vai ficar para quinta-feira, para não ficar carregado demais. Porque é mais interessante você trazer elementos da sua história para a entrevista. Mas você vai chegar no dia 16 com essa ficha do candidato muito bem montada. E agora você vai se preocupar com duas coisas, meu amor. As principais características pessoais e profissionais, mais os valores, e depois você vai colocar a sua história na quinta-feira. A gente vai conversar sobre a sua história, tá bom? E se prepare, que a aula de quinta-feira vai ser o pipoco do reboco, viu? Vai ser boa mesmo. Vamos lá. Então, eu quero que você ajuste a partir de agora a sua expectativa. É, sabe o importante na vida é você não ter expectativa, porque você se não decepciona com nada. Mas eu tenho um horror a esta bendita desta frase. Olhe, meu amor, se você não tem expectativa de nada, você nem levante da cadeira, porque você tem a expectativa de que suas pernas serão fortes o suficiente para te sustentar. Se você levar esta porcaria desta frase a sério, você desiste de viver, tá bom? Então, para evitar as decepções, você precisa ter uma postura realista. As suas expectativas precisam estar ajustadas com a realidade do que você vai enfrentar. E aí o que eu quero que você tenha é o seguinte: você, meu amor, não vai para a dinâmica para passar no processo seletivo. Você está no processo seletivo para passar nele e conquistar a vaga que você tanto deseja. Mas se a última etapa fosse a dinâmica, ali é o tudo ou nada, é a final da Copa do Mundo. Dinâmica de grupo é semifinal. Você tem que ganhar para ir para a final. Então você vai para a dinâmica de grupo para ganhar o direito de ir para a entrevista ou o privilégio de ir para a entrevista, que não é direito, é privilégio. Então você não vai lá para ganhar a vaga na dinâmica. Você vai lá para quê? Para despertar o interesse do avaliador em te conhecer melhor. Ele tinha uma ideia do que você podia ser por conta dos testes digitais. E agora ele pensa, poxa, essa moça, esse rapaz, talvez seja uma boa escolha. Deixa eu ver ele falando na entrevista, na dinâmica, perdão. Deixa eu ver ele falando na dinâmica. Vamos colocar um problema de bordo para eu saber se ele tem uma abordagem profissional que tem o estilo da Latam. Gostei. Parece ser uma boa escolha. Ó,
Parece. Fiquei com vontade de conhecê-lo, conhecê-la melhor. Vou dar a ele 15 minutos de entrevista para ver se ele realmente merece. A entrevista é a final da Copa do Mundo. Então, você vai lá para despertar curiosidade, interesse. É isso que te leva para a entrevista. Segurança em primeiro lugar, experiência do cliente em segundo lugar. Isso é outra coisa que você tem que ter sempre na mente. Isso vai te ajudar muito, querido comissário, querida comissária, no problema de bordo, tá? Lembre-se sempre, tá? De cuidar primeiro da segurança, depois você cuida da experiência do cliente. Se algo que foi pedido não vai contra as regras ou a segurança, você pode, na medida do possível, trabalhar pela experiência do cliente. Se isso vai ah, de encontro, né? Porque ir ao encontro é concordar, ir de encontro é entrar em conflito. Se isso vai de encontro aos parâmetros de segurança ou normas da empresa, infelizmente você não poderá priorizar a experiência do cliente, certo? Então, esse senso de hierarquia de conduta profissional é fundamental, tá? É básico. Você está lá para vender duas coisas. Isso a gente já está bem pertinho do trio de perguntas, já está no fim aqui da exposição do slide. Por que que eu falo sempre disso? Quase sempre, é quase sempre mesmo, não é uma hipérbole, não é um exagero da minha fala. Quase sempre, a primeira aula com alunos em mentorias de grupo, mentorias individuais, no semestre de seleções nem tanto, porque como o pessoal já vem assistindo a sequência de aulas do Latam 2026, ciclo básico, ciclo intermediário, Latam 2025, o pessoal já vem consciente de algumas coisas que a gente ensina ao longo das aulas do semestre de seleções. Então, mas nas aulas de mentorias, às vezes o cara não passou pelo semestre de seleções, ele já veio direto para a aula. Aí, a primeira pergunta da Latam quase sempre está nichada, quase sempre não, a primeira pergunta do trio da Latam está nichada na sua pessoa. E aí o cara fala, eu sou uma pessoa que atende com agilidade, que preza pela segurança, que aquilo outro. Quem sou eu, né? Quem é você? Como você se define? Aí só entrega qualidade profissional. Como se a única coisa que importasse fosse falar do seu profissional. Aí eu faço aquela pergunta: se eu batesse na minha esposa, você me contrataria? Se eu batesse, eu fiz um vídeo esse dia, se eu batesse no meu cachorro, você me contrataria? Se eu tivesse fama de que eu minto para os alunos, minto para as pessoas que acompanham o Instagram, você me contrataria? Não. Por que não? Porque ninguém contrata pessoas de caráter duvidoso. Nós não queremos nos associar a pessoas de caráter ruim. Você não contrata, você não paga. E se você descobre que a pessoa tem um vício de caráter que você desaprova, você vai lá, encerra o contrato, você vai lá, para de seguir. Porque você não quer se associar. Quem já trabalhou com algum coleguinha, colaborador, filha da puta, levanta a mão. O cara era muito bom, maravilhoso, mas é um crápula, um canalha. É horrível trabalhar com gente que é má de personalidade, que é mal de caráter. Tava conversando um dia desse com uma pessoa que voa e ela falou assim: "Cara, a rapaziada que tá entrando agora quer bater de frente com a chefia por tudo. Ah, pra que que eu vou botar isso? Pra que isso aqui? Isso aqui precisa disso não. Aí discute com o treinador na academia, aí vaza, né? Roda, né? Leva uma puxada de orelha, às vezes. Pra você ter ideia, me disseram assim, não, estavam chamando pra conversar, mas cansaram tanto que já demite logo, encerra o treinamento e vai pra casa. E se você foi demitido nesse tipo de cenário, você nunca mais voou na empresa, tá? Só tenho isso pra te dizer. Aí toma report, porque fica, pra que que eu tenho que fazer isso? Ah, não, precisa disso não. Entendeu? Tipo, esse essa estrutura de personalidade mais de baixos níveis de amabilidade, né? Porque baixos, pegando ali pela clave do Big Five, que é um teste de personalidade, baixos níveis de amabilidade levam a pessoa a contestar ordens e lideranças. Entendeu? E aí se você aí for uma pessoa que trabalha para a Latam e está aqui de butuca vendo a minha live, seja muito bem-vindo.
Minha dica é, bota o Big Five no processo seletivo da Latam e comece a contratar pessoas com níveis mais altos de amabilidade. Amabilidade se divide em dois traços. Um é aquele conhecido como o amor materno, onde a pessoa negocia em favor dos objetivos do outro, em detrimento dos seus, é a capacidade de se sacrificar. E o outro subaspecto da amabilidade, ou agreeableness, como se fala em inglês, é a capacidade de ser uma pessoa dada à polidez, ao seguimento de regras, mas em especial ao obedecimento, né, ou à obediência de lideranças e normas, tá certo? Entanto que todas as pessoas que estão presas, homens e mulheres, são muito baixos em amabilidade, tá? Eles quase sempre estão ali no percentual de 20% para zero, ou para quase zero, de qualquer amostragem populacional, tá? Então, se você tá aí de butuca e trabalha para a Latam, minha dica para você é bota o Big Five no teste, tá bom? Mas assim, as pessoas estão sendo demitidas não por ausência de nível técnico profissional ou falta de experiência com o cliente. Você tá sendo, as pessoas estão sendo demitidas porque elas não se comportam adequadamente. Então você tem que vender que você é uma pessoa que merece um voto de confiança da empresa, como cidadão, como pessoa. Depois você me vende seu profissional. E eu acho que é interessante que você responda as três perguntas da dinâmica de grupo da Latam, focando nos dois. Pega ali a primeira pergunta e vende a sua pessoa. A 2 e a 3 você pode vender até um mix, mas na 3 você provavelmente terá carta branca para vender o seu profissional. Eu gostaria, eu sou uma pessoa que valoriza muito o valor da liberdade de expressão, né? Você ter o direito de falar o que pensa, etc. E agir da forma que acha correto, porque no final das contas quem paga o preço das suas escolhas é você. Então, como professor, o que eu posso é recomendar. O que eu faria? Eu faria isso. Eu venderia a minha personalidade, o que há de melhor nela, e venderia o que há de melhor no meu profissional depois de vender bem a minha pessoa. Porque, como eu falei, você tem um colega que é muito bom tecnicamente, mas que como pessoa é insuportável, não dá para viver, desmorona, todo esse profissional desmorona. A base de um bom profissional é um bom ser humano, tá? Por isso que eu digo, currículo é quase nada. Tem gente que chega no meu Instagram e fala: Ah, eu tenho um currículo disso, 20 anos não sei da quanta, falo inglês, japonês, javanês, árabe, chinês, o escambau, e ninguém me chama. Tem um curso disso, curso daquilo outro, e ninguém me chama. A vontade que dá de dizer assim: Meu amor, me desculpe, mas currículo por currículo, hoje em dia, currículo é só o começo do processo seletivo, tá bom? Então, nós temos aqui três perguntas. Que aí a gente já está chegando perto do finalzinho da nossa live. Aqui a gente tem três perguntas. Ah, quem está por trás do seu nome? Que é basicamente quem é você? Qual é a pessoa que está por trás do nome Túlio? Depois nós temos, cite uma coisa negativa da profissão. E aí eu peguei pelo pé aqui, né? Já fui logo na carne mesmo, né? Cortando na carne. O que você tem além do Jets que vai fortalecer nossa cultura? Porque eu quero mesmo que logo de partida, você que está aí se preparando, tá louca, perdida, arrancando os cabelos, porque você vai fazer dinâmica dia 16 e precisa ir bem. Já quero logo que você seja capaz de dizer o que você tem que vai além do Jets que vai somar com a empresa. Porque a galera quer sempre pegar o atalho, quer sempre pegar o caminho mais fácil. E você precisa ter algo para vender que vai muito além disso. Ou que vá além simplesmente, mas que seja uma boa venda. E como eu falei mais cedo, a maior parte das pessoas que está na dinâmica está mal preparada. Por isso que eu digo que é um show de horrores. Então, se você fizer uma boa venda, aquele famoso prato feito, bem feito, o básico bem feito, arroz, feijão e mistura, se for bem feito, meu amor, a chance de você passar para a entrevista é muito grande. Porque geralmente 50% dos candidatos presentes estão mal preparados e alguns vão estar tão nervosos que não vão conseguir entregar um bom trabalho. O que me dói é o coração. Quem está mal preparado, eu vou confessar, não tenho muita pena, não, tá? Eu fico triste porque, bom, eu quero ver as pessoas felizes, prosperando e melhorando de vida. Mas eu não tenho muita pena porque o cara podia ter agido, né? Não agiu.
Aí a pessoa que trabalhou, lutou e ela chegou lá, não conseguiu lidar com a emoção, eu fico triste porque ela estava sendo responsável, mas ainda precisa dar um passo de amadurecimento que é conseguir lidar com a pressão. Tá bom? Pausa para o café, por favor, pausa para o café. Cafezinho, porque senão é maldade. Tá? Então vamos lá. Aí é o seguinte, se você quiser colocar no chat o que você diria, se você quiser, tudo bem. Mas eu vou dizer como eu responderia para você, tá? Então vamos aqui, ó. Deixa eu ver se tirando aqui pelo isso. Será que eu consigo fazer la edição? É, não dá, né? Acho que eu tenho que apertar um ESC aqui, né? Então vamos lá. Então, o que é que eu faço? O que é que eu sempre recomendo aos alunos fazer? E eu gosto. Escolha uma característica sua. Então, por exemplo, digamos que eu seja, é, eu gosto de ser uma pessoa, eu me considero uma pessoa solícita, certo? Eu poderia escolher, por exemplo, eu gosto de ajudar, né? Eu gosto de ajudar pessoas. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa gregária, né? Sociável. Se você quiser, você pode ficar com a palavra sociável. Eu me considero uma pessoa gregária, certo? Gregarious em inglês, né? Aí eu tenho uma característica central. Próximo passo, quais são as ações que eu tenho por ser gregário? Depois, qual é o fruto positivo, o efeito nas pessoas ou no ambiente que me cercam? Com base nisso, eu posso construir frases curtas que me ajudam a montar uma boa resposta. Eu posso usar essa técnica praticamente em todo lugar. Essa é apenas uma técnica de construção das suas ideias, de montar suas respostas. Veja que coisa interessante. Ao invés de eu me prender a respostas prontas, o que é que eu faço? Eu trago as respostas, eu não trago respostas prontas, eu trago estruturas de organização das ideias para eu montar as minhas respostas naturalmente. É assim que uma pessoa que se comunica bem trabalha, até para escrever. Então eu poderia dizer, por trás de meu nome, que é muito bom você começar com uma paráfrase, né? Ao invés de repetir a pergunta, você repete, você usa o elemento da pergunta para montar a primeira frase, isso é uma paráfrase, você reescreve a pergunta. Por trás, por trás do meu nome, por trás do meu nome está um rapaz ou um homem, está um Túlio, ou está uma pessoa gregária. Isso significa, eu posso até falar desse jeito, ou então com isso quero dizer que eu me sinto muito bem na presença, na presença de de outras pessoas. Gosto, veja, agora vamos tentar focar em verbos a partir de agora. Estou indo para a parte de ação. Eu eu ah, gosto, eu eu acolho Eu acolho as pessoas com alegria, mostro, mostro interesse no que elas têm a dizer, busco descobrir, encontrar algo em que possa ajudar com um, uma conversa ou um conselho, ou até mesmo, ou até, até mesmo ou até mesmo um, uma ajuda ou um suporte. Beleza, já tá bom de verbos, de ações que estão ligadas ao meu ser gregário. Agora é bom eu falar do impacto positivo que eu tenho na vida do outro, ou no dia do outro, ou na pessoa por conta de agir assim. Eu percebo, eu percebo que as pessoas se sentem
acolhidas por mim, acolhidas e valorizadas pela minha atitude. Obrigado. Na hora você segue para a próxima pergunta, porque na última pergunta do trio, né? Você vai fazer em 1 minuto e 30, né? E aí, ó, você vai fazer 1 minuto e 20, tá? Os 10 últimos segundos são mortos para você, tá bom? Tudo bem até aqui? Ajudou? Qualidade, ação, efeito positivo. Nas pessoas ou no ambiente, tanto faz. Qualidade, ação, efeito positivo. Lembra que eu falei no começo da aula que você precisa de volume de treino? Vai pegar quantas perguntas de dinâmica de grupo você achou por aí, vai usar o chat GPT, o que você quiser, o Gemini, o que você quiser. Manda pergunta, pega a pergunta lá e treina. Treina, 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 treina. Treina o quê? Formato. Característica, ações, efeito. Característica, ações, efeito. Característica, ações, efeito. Não se preocupa de decorar a resposta. Se preocupa de montar boas frases usando esse encadeamento de ideias. Quando a gente vai para número 2, cite uma coisa negativa da profissão. Ah, aqui tem uma armadilha muito boa, que eu queria que essa questão tivesse aqui para ela fugir um pouco da linha. Por quê? Porque quase sempre, quando, vamos criticar, uma crítica que você tem à profissão de comissário de voo, né? Que tipo de cliente você não gosta de atender? Qual o tipo de cliente que você mais acha difícil atender? Qual o tipo de situação de bordo que você acha mais complicada? A pessoa vai lá, fala que é ruim e fica por isso mesmo. Não, meu bem, não é assim que funciona. Você vai trabalhar, toda vez que a resposta tiver essa coisa de falar de algo negativo da profissão, você tem que ter o seguinte: você diz o que é, então você dá a resposta, você dá o elemento, você diz qual é a coisa, né? Você responde com o elemento negativo, vou colocar aqui a correção que é qualidade, certo? Mas eu só quero escrever, cara. Então vai ser assim, ó. Qualidade, tá. Aí você vai dar o elemento, né, central da sua resposta. Depois você vai dizer qual é a sua atitude, né? Você pode falar, você pode justificar por que que isso é tão negativo, certo? Então você pode, por exemplo, citar qual problema isso causa. Você precisa mostrar a negatividade. Então, a meu ver, uma coisa negativa da profissão é o impacto que o estilo de vida de um comissário de voo tem na saúde dele. As rotinas são cansativas, as constantes pressurizações e despressurizações, as alterações constantes de horário, de sono, de horas acordada, tudo isso de fato cobra um preço. Ok. E que preço é esse? Aí você vai falar, bom, o comissário pode sentir-se mais cansado do que o normal, ter baixa energia, ele pode começar a desenvolver alguns problemas de saúde por conta dessa longa exposição de um ritmo de vida diferente do que ele estava acostumado antes do voo. Então você vai trazer os elementos negativos. Aí o que que você vai trazer? A sua atitude, eu vou colocar aqui as suas ações, que é ainda mais explícito as suas ações para superar o problema. Se você para a resposta nas queixas de que isso é ruim e traz coisas ruins, que bom. Eu sei que você sabe dos problemas, mas você quer saber de uma coisa? A Latam está atrás de gente que tem a solução, não que conheça o problema. Você pode apostar. Pode apostar. Então, o que é que você vai fazer? Você vai falar de como você já entende e tem trabalhado e tem agido no presente. E não, mas é importante a gente fazer isso, eu vou fazer aqui isso. Não, não quero alguém que vai, eu quero alguém que já faz. Você vai colocar aqui, ó. Então vamos lá. A meu ver, a meu ver, depois eu vou perguntar ao professor G qual é a melhor forma, no meu ver, a meu ver, depois eu vou atrás da expressão. A meu ver, aí vê que coisa interessante. Eu não vou usar.
eu não vou usar o termo coisa negativa. Eu vou fazer a suavização do termo aqui. A meu ver, um dos maiores, um dos maiores desafios dessa profissão é o estresse, o estresse físico de longas horas de trabalho e constantes, constantes, ah, constantes, de longas horas de trabalho e exposição ao ambiente pressurizado. Ah, acho que é de conhecimento de todos, né? Todos nós, todos nós sabemos como isso pode impactar a saúde, a nossa saúde. Aí você pode englobar todo mundo. A nossa saúde. Poderia até colocar mais elementos negativos, né? Ah, não é, não é incomum ver colegas eh, cansados, cansados ou com dores ou que não, que estão enfrentando algum algum problema de saúde. Aí você vira o jogo. É por isso que eu eu tenho, né, hábitos. Por isso que eu já tenho hábitos que me preparam, que me preparam para viver bem essa realidade. Essa realidade. Realidade. Eu cuido muito bem, cuido muito bem da minha dieta, tenho uma boa rotina de exercícios e cuido do meu sono e da minha saúde mental. Sem isso, será muito difícil, será muito difícil viver bem essa, viver bem, não, será muito difícil tirar o melhor dessa carreira. Pronto, tem consciência do problema, sabe o que isso pode causar de negativo e tem uma estratégia em execução de como você vai lidar com isso, que é completamente diferente do que ficar se queixando, chorando suas pitangas. Ah, professor, se minha resposta ali na hora não ficar bem escrita como isso, nunca vai ficar. Nenhum anúncio meu, nenhum vídeo meu que eu gravo no Instagram é igual àquilo que está no texto. Tem texto que eu escrevo na mão, jogo para a inteligência artificial, peço para ele revisar, criticar, eu decido o que é que muda, o que é que fica. Quando eu vou gravar, eu nem leio o texto. Eu dou uma lida no texto, as ideias estão montadas na cabeça, eu faço, se eu errei uma, duas ou três, o cara faz. Nunca fica igual aos meus textos. Meus textos de vídeo para o Instagram são muito mais legais do que o que eu falo ao vivo. Mas eu não gosto de ler texto porque eu prefiro ser verdadeiro e autêntico do que ser textinho pronto. Como é que eu poderia cobrar isso de vocês se eu fizesse isso no Instagram? O que você tem além do Jets que vai fortalecer nossa cultura? Aqui dá para usar qualidade, ação, ações e efeito também. Dá para usar. Você não precisa reinventar a roda aqui. Você pode ir direto. E aí venho para aquela história. No começo da aula eu não falei qual é a ficha do seu candidato? Dos pontos da Latam, como que você, dos pilares da cultura da Latam, qual que você pode vender que vai além do Jets? Eu vou falar da minha. Aqui eu não consegui conectar o Bluetooth, depois eu conecto, eu vou deixar aqui. Na minha, conhecendo o meu candidato e lembrando dali dos pilares da Latam,
eu vou tentar conectar com o começar pelo cliente. No começar pelo cliente, eu vou falar da minha comunicação. Como eu ajusto a minha comunicação para o tipo de pessoa que eu estou interagindo. Aí eu vou falar da característica, eu vou falar da ação, vou falar do efeito, e se der no final, eu posso dizer que eu acho que isso está alinhado com o elemento da cultura da Latam de começar pelo cliente sempre. Começar tudo pelo cliente. Pronto, já tenho uma estratégia montada na minha cabeça. Agora eu só preciso falar. Aqui a gente vai ter um texto, mas veja como eu estou mostrando para você como é que esse processo acontece na minha cabeça e que eu acho que pode te ajudar a fazer bem feito também na hora da, na hora da dinâmica de fato, né? Na hora que você tiver que responder. Vamos fazer isso? Bora. Então tá aqui, ó. Ah, para fortalecer a cultura da Latam, para fortalecer a cultura da Latam, eu sugiro não, eu poderei, eu poderei ofertar minha comunicação, minha comunicação, minha comunicação, minha qualidade, né? Minha qualidade de comunicação. Posso usar comunicação versátil, é uma outra boa, porque versátil tem vários versos, né? Tem vários lados. Então, eu poderia, por exemplo, seguir. Já falei, né? Minha qualidade de comunicação. Ah, ações. Eu digo isso, eu digo isso porque eu digo isso porque eu sempre ajusto meu tom de fala, vocabulário, velocidade, volume ao tipo de pessoa com quem estou conversando. Eu quero gerar o mínimo, o mínimo de estranhamento, o máximo de conexão e mostrar que, mostrar não, e tratar a pessoa como ela gostaria de ser tratada. Mesmo, posso botar um ponto e vírgula aqui, do estilo mais formal ao informal. Para mim, agora, efeito, vê. Para mim, o importante é que o cliente se sinta visto e acolhido e atendido com atenção, com atenção. Mas que fiz? Com atenção. Eu coloco o outro no centro do meu jeito de falar, de falar. E no centro, né, no centro do meu jeito de falar. Ah, e acho que isso pode ajudar a Latam, pode ajudar a Latam com seu objetivo de começar pelo cliente sempre. Pronto. Tenho aqui uma boa ideia de resposta. E é muito importante que eu tenha respostas curtas, porque se eu tenho 1 minuto e 20, né? Eu tenho 1 minuto e 20. Porque se eu pego 1 e 30, tiro 10 segundos, que os 10 segundos últimos provavelmente serão mortos, eu vou ficar com 1 minuto e 20. 120 segundos. 120 segundos, não. 80 segundos. Dividido por 3 vai dar 25, 26 segundos mais ou menos. 26,6 eu acho, uma dízima periódica.
Túlio, devemos ajustar as respostas em 25 segundos para respondê-las seguidas? 25 segundos. Já respondeu. Que bom, então. É isso mesmo. Eu acho que treinar com respostas de 25 segundos é muito bom. E depois treina. Você pode treinar com perguntas e respostas isoladas, 25 segundos cada um. E se você quiser, depois começa a juntar tudo em trios e trabalha com 1 minuto e 20. É isso. Amanhã estaremos à disposição no Semestre Seleções, 7 da noite. A aula exclusiva para assinantes do curso, tá? Se você gostaria de participar dessa aula, sugiro que faça um teste de 7 dias grátis. Abre o curso, abre aqui, abre aqui, Semestre Seleções, tá? Em breve a gente vai estar atualizando o site, mas eu quero trazer umas coisas novas para o site. Mas tá tudo ok aqui. Você tem essa página aqui, ó. Assine agora. Plano mensal. Comece agora. Tem aqui, ó, teste grátis. R$ 79,90. Deixa essa caixa marcada. Se você nunca assinou o Semestre Seleções, você pode fazer seu teste grátis. Escolhe sua forma de pagamento, se é Pix, se é cartão de crédito. E aí você pode participar dessas aulas, você pode assistir outras aulas voltadas para dinâmica para Latam. Você vai poder explorar muita coisa bacana que tem no curso. Aqui pela página central você pode entrar. Aqui, ó, acesse o curso e você vai ter acesso à trilha da Latam. Ih, saiu. Deixa eu fazer o login aqui para vocês, para mostrar. Você pode acompanhar as aulas ao vivo que vamos fazer para lá. A gente vai trabalhar com mais perguntas e respostas. E também, se os alunos quiserem tirar dúvidas, fazer simulação, na segunda parte, a aula do fizinho, a gente pode fazer. Ah, aproveito para lembrar vocês o seguinte: a gente tem turma de mentoria, né? Temos vagas ainda para turma de mentoria. As aulas começam hoje, tá? Da turma dessa semana começa hoje. Então, acho que temos aí 2 ou 3 vagas disponíveis, está tudo acabando. Então, se você se apressa, diz, professor, quero. As aulas começam às 7 da noite. A gente conversa pelo direct do Instagram. Reserve a sua vaga para você poder fazer seu treino de dinâmica de grupo terça e quinta, 7 às 9 da noite. Tá bom? Ah, deixa-me só ver se eu consigo fazer aqui o login para abrir aqui o semestre seleções e mostrar para vocês onde está a trilha que vocês podem estudar caso vocês desejem fazer um teste grátis, certo? Arroba .com. Yeah, here we go. Perfeito, perfeito. Aqui temos então, deixe-me compartilhar de novo. Então, ao clicar aqui em acesse o curso, vai carregar a tela aí para vocês. Olha lá. Isso, ao clicar aqui em acesse o curso, ele abre para você. Você vai precisar colocar seu e-mail e senha, tá? Só que como a minha conta é conta de produtor, eu preciso fazer o login em outro lugar para ele liberar esse acesso aqui para mim. Então você tem essa trilha da Latam logo aqui, certo? Então depois de clicar aqui, você vai para essa tela onde você tem as aulas do ciclo intermediário Latam, que é onde você vai poder focar no na dinâmica de grupo, na entrevista. Você pode maratonar aulas aqui e você pode maratonar aulas também no Latam 2025, onde você vai encontrar um grupo muito bom de aulas voltadas para dinâmica de grupo e para entrevista. Fortemente recomendo, se você quiser, vai passar mais que 7 dias estudando, no Latam 2024, vai lá para o finzinho. Aí, nem deveria estar falando isso nessa aula hoje. Mas no Latam 2024 tem uma pérola, que é essa aula aqui, ó, a última aula. Entrevistas, orientações importantes. Para você que sabe que o entrevistador vai estar cansado, que ele vai estar com a cara fechada, que ele vai estar sem saco para te ouvir, não está interessado em você? Essa aulinha aqui. Comece por essa aula. Professor, estou preocupado com a entrevista. Faça seu teste de 7 dias grátis na plataforma do Semestre Seleções. Venha para cá e assista a aula do dia 20 de 6 de 2024. Ela é uma das maiores pérolas
de todos os módulos da Latam. Isso aqui é uma dica que eu provavelmente não vou falar disso, tá? No sprint. Vou falar de outras coisas mais importantes, no sentido de básicas, né, que as pessoas precisam fazer. A dinâmica de grupo 2024 não era igual. A dinâmica de grupo de 2025 era igual, aí você foca, mas a entrevista, o conteúdo de entrevista é riquíssimo e vai te ajudar. Aí você pode focar, tá bom? Então, só aí já tem muita coisa legal. Participe amanhã da aula ao vivo, 7 da noite, quarta-feira. E se você quiser fazer mentoria em grupo, temos as duas turmas das terças-feiras começam hoje, né? Terça-feira e sexta, a a turma lotou. Temos o Luiz terça-feira e quinta, se eu não me engano, tem umas 3 vagas disponíveis. Então você se apresse, tá? E aí teve uma outra pessoa que falou assim: eu vou esperar para a semana que vem. Só tudo bem, mas é o seguinte: as pessoas que estão comigo essa semana, se elas quiserem continuar, elas podem. Então eu preciso esperar para saber quantas vagas eu teria disponível em cada turma, porque pode ser que as pessoas queiram ficar até o final da próxima semana, ou vou ter 1 ou 2 vagas turmas. Então, se você tem condição de pegar a vaga, pegue logo, tá? Teve uma senhora que eu achei que ela fez a coisa certa. Poxa, mas vai ficar muito em cima, né? Não, acho que eu vou fazer logo essa semana, porque aí eu tenho mais tempo para estudar, ao invés de deixar para a última hora. É verdade, se você pegar uma turma minha terça e sexta, você vai fazer sua última aula na véspera da dinâmica ou na antevéspera. Então, trabalhe com as armas que você tem, com que você pode, mas na medida do possível não deixe para a última hora, tá bom? Olha ali, ó, a Gia falou, eu já assisti, é muito boa, muita informação importante na dinâmica de grupo, não é? Na mentoria em grupo, né? Acho que é Jéssica. Que bom. Eu vou responder as perguntas, vou ver se eu consigo responder algumas perguntas aqui para fechar, tá? Para não ser mal educado com vocês. Deixa eu puxar aqui. Túlio, devemos ajustar o quê? O quê? Aqui no chat não teve mais perguntas, não. Então vou aqui pro chat do Instagram. É bom que pode ficar registrado. Você compartilha com a gente esse material dessa aula ou ele é explícito para explícito não, como é que é o nome? Exclusivo. Ah, o material, eu posso até colocar o material do slide no link do YouTube, mas a gravação dessa aula vai para o YouTube e pode ser que a gente coloque os slides lá, mas os slides são muito simples também, tá? Descomplicou, que bom. Muito obrigada. De nada. Olha aí, Three Guys Burger. Que mais? Mais pergunta aqui? Deixa eu ver se alguém fez pergunta por aqui. Nenhuma pergunta ainda. Se a gente tiver na live, você usar o botãozinho de pergunta, eu consigo ver. Acho incrível o quanto você é inteligente. Obrigado, me sinto lisonjeado. Espero poder ajudar vocês com a minha inteligência. De boa tarde aqui. Sim, todos que passaram no estado será a capital. Ok, beleza. De nada. Então, sua entrevista ia ser presencial mesmo. Ok, beleza. Então é isso. Gente, obrigado pela presença. Nos encontramos amanhã pelo Semestre Seleções, aula exclusiva do Semestre Seleções. Nos encontramos na quinta-feira, aula gratuita, aqui, de novo, meio-dia. Vamos falar de entrevista. E na sexta-feira, um pouquinho de inglês, né, gente? Para de má vontade de estudar inglês, para estudar inglês. Eles colocaram lá no edital: 50% das vagas serão destinadas a quem tem inglês. Não reprova o inglês, mas melhora a tua chance de passar. Então, larga a mão dessa besteira de não estudar inglês, tá bom? E Cal é importante. Túlio, Opa, eu fiz uma pergunta aí pra você. isso, pode ir, pode falar. Se você quiser falar em voz alta, pode falar. Quem ainda não recebeu nada depois do SHL, você acha que vem? Possa ser que venha alguma positiva? É possível, mas também é raro, né? Na maior parte das vezes pode ter tido um problema técnico ou eles entraram em comunicação com você, você não viu, tá? Isso é raro. Talvez você possa mandar um e-mail pega lá o link do Google Forms que tem no edital, abre uma reclamação de suporte, abre uma solicitação de suporte, explica seu caso. Olha, eu estou há meses, dias sem receber. Mas veja, por exemplo, eu tinha uns alunos de Brasília que eles reprovaram, eles ficaram meses esperando. Aí, quando eles começaram a fazer as dinâmicas com o pessoal do Rio Grande do Sul e região, todos na turma receberam negativa. Caramba. Aí fica. Acontece. E no caso deles, a gente tinha começado a fazer aula. Uma foi 2 semanas antes da dinâmica da Latam, do processo seletivo da Latam. Nenhum deles estava estudando. Eles trabalham muito, tem pouco tempo para estudar. E aí eu disse, ó, eles queriam estudar inglês. Eu falei, cara, quer fazer dinâmica da Latam? Professor, eu quero. Então a gente vai trabalhar com o que a gente tem. Vamos correr. Corremos. Não foi suficiente. Aí eu disse, bom, aí ele, e agora, o que é que vocês querem? Não, Túlio, vamos voltar a estudar inglês, porque ninguém aqui consegue fazer a seleção da Gol porque não tem inglês intermediário. Eu disse, acho ótimo. Vamos abrir essa porta que está fechada para vocês.
Daqui a alguns meses, vamos retomar o estudo para Latam para ir melhor nas provas. E então pode ser que você esteja numa região do Brasil na qual eles ainda não chegaram para decidir quem vai para a dinâmica ainda. Eles estão indo por grupos regionais, ao que tudo indica. Então, quando eles decidirem, por exemplo, vir aqui para a região de Recife, Sergipe, Alagoas, João Pessoa, região Nordeste, aí eles podem pegar o bojo, o grupo, e dizer assim: essa galera não passou, essa galera vem para dinâmica. Aí todo mundo recebe e-mail de negativa. Pode acontecer. Então, pode ser que você seja chamada, pode ser que você não seja chamada, tá bom? Eu não tenho realmente como te dizer, com Tá toda bom, sinceridade, Túlio. Muito tá bom? obrigada. Disponha, querida. Ah, acho que é isso, tá bom? Estou amando suas aulas. Túlio, muito obrigada por todos os temas. De nada. Gente, vamos embora. Tem um monte de gente que já foi embora porque a hora do almoço acabou. E a gente tem que respeitar, fazer dentro da hora do almoço. Deus abençoe vocês. Nos encontramos amanhã às 7 da noite e também nos encontramos na quinta e na sexta. Quinta, meio-dia, sexta-feira, 1 hora da tarde, tá bom? Beijo enorme. Deus te abençoe ricamente e nos encontramos amanhã. Se quiser fazer mentoria em grupo, só tem até o final do dia de hoje, então mande mensagem. Nós que voa. Bye, bye.